Meus irmãos, é uma imensa satisfação nós podemos estar aqui reunidos nessa manhã para adorar a Deus, para glorificá-lo, para engrandecê-lo. E a gente vai estar hoje dando continuidade na nossa série, que nós estamos estudando já, essa é a terceira semana, a série O Culto que Agrada a Deus. Como parte, irmãos, da premissa que nós somos uma igreja em reforma, nós vamos estar buscando entender biblicamente aquilo que Deus espera de nós, no que tange a cada aspecto da nossa vida comunitária. Alguns meses atrás, nós reunimos a equipe de louvor para tratarmos a respeito da música no culto cristão, e a gente está nesse momento refletindo biblicamente sobre de que forma nós devemos nos reunir para adorar a Deus. Na primeira mensagem, os irmãos se recordam que nós falamos sobre a teologia bíblica do culto. Dissemos que o culto ele é divinamente ordenado, dizemos que existe um dia para cultuar a Deus, oficial na Escritura, explicamos quais são os elementos que compõem um culto divinamente ordenado. E na segunda mensagem nós aproveitamos a ocasião da Reforma Protestante para trazermos o que a herança reformada contribuiu para o modelo de culto que nós cristãos protestantes fazemos hoje. Essa mensagem de hoje vai ser talvez um pouco mais prática, um pouco mais divertida, eu vou usar essa expressão, porque nós vamos meditar sobre de que forma os pentecostais também contribuíram para o modelo do culto protestante e de que forma nós podemos viver essa herança pentecostal com muita graça, com ordem, com decência, num culto que seja edificante para a glória de Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 95, a partir do versículo de número 1, nós faremos a leitura do verso 1 e do verso de número 2. Salmo 95, verso 1 e verso 2. Todos os irmãos encontraram? A Escritura Sagrada diz assim: venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Amém, meus irmãos? Irmãos, obviamente, quando eu trouxer para vocês as instruções do que nós podemos aprender da herança pentecostal para o elemento de um culto cristão bíblico, divinamente ordenado, eu quero já começar dizendo que eu vou ter como base muito forte a experiência que eu tive com o pentecostalismo clássico. Porque hoje o uso dos termos está meio intercambiável. Chama-se de pentecostal coisas que são neopentecostais. Então, quando eu falo de um culto pentecostal, um culto avivado, um culto espontâneo, eu nunca tenho em mente a roda de fogo. Eu nunca tenho em mente o encontro de vaso. Eu nunca tenho em mente o reteté. Eu estou dizendo daquele culto tipicamente pentecostal, que segue de uma forma muito parecida ao culto reformado, mas com um elemento distintivo, aquele dinamismo que o Espírito Santo causa na reunião, em que ele interage conosco enquanto nós adoramos a Deus. Quando você observa em toda a teologia que os pentecostais escreveram, e embora os pentecostais não sejam muito acadêmicos, eles produziram boa teologia também, nós vemos que existem vastas e largas instruções sobre como um culto deve acontecer para a glória de Deus. E os pentecostais pensam exatamente como os reformados nos elementos que compõem o culto. Na mente deles, o culto deve expressar aquilo que os reformados buscaram. Primeiro, a supremacia da palavra de Deus. Segundo, o culto deve ser centrado na pessoa e na obra de Cristo. E terceiro, deve ser um culto de adoração em que os crentes todos oficiam a adoração, porque nós somos todos sacerdotes. Mas existe uma diferença muito clara na forma como os reformados e os pentecostais se reúnem para culto. Tradicionalmente, os reformados apresentam a sua liturgia pensando no Calvário, na morte de Jesus Cristo na cruz e nos seus efeitos. Os pentecostais, embora olhem para isso com paixão e com fervor, eles entendem que a boa notícia do Evangelho tem um capítulo a mais que não pode ser ignorado. O capítulo de Atos 2, quando, cumprindo as promessas que vieram e foram dadas a nós pela morte de Cristo, o Espírito Santo foi derramado com poder sobre toda a carne. Então, quando nós nos reunimos em adoração,
nós percebemos que existe em nós uma paixão que envolve esses dois aspectos na nossa adoração a Deus. Nós adoramos o Cristo que nos salvou dos nossos pecados mediante sua morte na cruz do Calvário. Celebramos o sangue que ele derramou, a boa posição que ele nos deu quando levou sobre si a nossa culpa. Mas ao mesmo tempo, nós queremos não apenas esse aspecto da salvação, mas a salvação completa. E a salvação completa, o Evangelho pleno, diz que o Espírito Santo haveria de ser derramado sobre toda a carne, louvado seja Deus, e que essa capacitação nos levaria a pregarmos a palavra de Deus com autoridade. Por isso, quando um bom reformado se reúne para adorar a Deus, ele se reúne para uma liturgia solene, uma boa pregação da palavra, uma pregação bíblica, e um objetivo de que Cristo seja adorado em toda a sua beleza. Os pentecostais, eles vão além, e eles querem buscar a presença de Deus, e eles querem uma experiência com o Deus que eles buscam. Louvado seja Deus. Por isso, nas nossas reuniões, vocês vão perceber alguns distintivos. Primeiro, as orações são mais intensas e mais audíveis, não é? Nós escutamos os irmãos orando porque nós buscamos com intensidade a glória de Deus. Segundo, gestos de adoração espontâneos surgem a todo momento. Um irmão levanta a mão e dá glória a Deus, o outro levanta a mão e diz aleluia, e outro irmão mexe um pouco mais o corpo, expressando a sua gratidão a Deus, e isso torna a reunião viva, dinâmica e, é claro, um pouquinho mais barulhenta para a glória de Deus. Amém? Porque nós queremos externar nossa adoração em todos esses aspectos. Por isso, a principal beleza que os pentecostais trouxeram para o culto é que eles tornaram uma reunião que era tipicamente solene e por conta disso um pouco mais monótona, porque não refletia aspectos culturais que podem ser encontrados em vários povos, num culto alegre e num culto espontâneo. Nós não podemos ignorar, quando nós pensamos na liturgia do culto, que o culto reflete a nacionalidade aonde ele é oferecido. Quando nós pensamos em reforma protestante, nós pensamos na Europa, e os europeus são tipicamente mais solenes, mais reservados, mais interiorizados. Pensa no pessoal que toma chá da série The Crown do Netflix, né? É aquela coisinha mais solene. Pensa no pragmatismo alemão. Eu conheço, trabalho nas ONGs com quem eu presto serviço com alemães, e eles são mais sérios. Então você pensa que o culto que eles trouxeram refletia esses valores deles. Mas nós estamos no Brasil, o nosso povo é caloroso, é alegre, é espontâneo. Então é difícil pensar que nós poderíamos emular esse mesmo tipo de comportamento no culto. Então você vai perceber que se um irmão reformado visitar a nossa igreja, a primeira coisa que ele vai estranhar é que de vez em quando a gente dá glória a Deus, e a gente dá aleluia, e não existe nenhuma normativa bíblica para que a gente não faça isso. Pelo contrário, na nossa Bíblia é ordenado que o culto seja alegre, seja festivo. Como que nós vamos ficar formalistas diante do Criador dos céus e da terra? Como nós estaremos sem impactos emocionais diante daquele que conquistou a nossa salvação com o sangue que ele derramou na cruz? Como que nós podemos achar normal gritar gol e pular quando o nosso time do coração faz um gol? E diante daquele que nos libertou da condenação do inferno, nós ficarmos frios e apáticos? Não faz sentido. Por isso aqui há uma descarga de alegria espiritual maravilhosa quando a gente se reúne, porque nós somos tocados com a realidade e presença de Deus no nosso meio. Ele está na reunião, Ele está na casa. A Escritura afirma isso: onde houverem 2 ou 3 reunidos, eu estou no meio. Louvado seja Deus. E essa presença nos move a queremos externar nossa adoração com essa intensidade, com esse vigor, com essa alegria. E principalmente, isso é algo lindo da reunião pentecostal, que nós queremos emular na igreja pentecostal reformada. Tradicionalmente nas igrejas reformadas, somente os ministros oficiam o culto. Então eles entendem que pela solenidade do culto, somente ministros oficialmente ordenados podem conduzir a reunião. Os pentecostais entendem que se o sacerdócio é de todos os crentes, todos devem estar envolvidos na reunião. Então aqui 1 hora para começar o culto,
outro lê a Bíblia, outro ora pelos pedidos, outro ora pela pregação, outro canta, e assim a gente vai permitindo que todos os talentos da igreja se unam com um único propósito: que o nome de Jesus Cristo venha a ser adorado e glorificado. Tudo isso parece refletir muito bem o momento em que Paulo precisou determinar o jeito que uma igreja se reuniria para adoração. Como nós buscamos seguir os princípios do Sola Escritura, a gente tem que olhar para a Bíblia, para que a Bíblia responda para a gente o que nós devemos fazer. E quando Paulo começou a ensinar a respeito do culto, ele encontrou a igreja que tinha o culto mais pentecostal da Bíblia, a igreja de Corinto. Irmãos, ninguém tinha um culto tão pentecostal como a igreja de Corinto. Era tão pentecostal que aquilo era uma bagunça sem limites. E Paulo falou: olha, que bom que vocês têm todos os dons aí, glória a Deus, mas a reunião de vocês está uma baderna. Então eu vou ensinar vocês de que maneira vocês vão se reunir com toda essa energia, com todo esse vigor, mas de uma forma que vai agradar a Deus. Então, como pentecostais, nós queremos um culto dinâmico. Quem crê isso, glorifica o nome de Jesus Cristo. Como pentecostais, nós queremos uma reunião alegre, espontânea. Dá um glória se esse é o seu objetivo nessa manhã aqui. Mas como cristãos bíblicos, nós queremos um culto que reflita o que está escrito na Bíblia Sagrada. E aí a gente começa a perceber que nós precisamos fazer alguns ajustes para que a nossa reunião seja solene e ao mesmo tempo espontânea, alegre, mas ao mesmo tempo bíblica, espiritual, mas ao mesmo tempo com raciocínio racional, para que o nome de Jesus seja glorificado. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. É importante nós observarmos que Paulo via no culto a ampla participação dos membros. Por isso, na Igreja Pentecostal Reformada, os irmãos recebem oportunidade para fazer diversas coisas na casa. 1 Coríntios capítulo 14, verso 26, abra sua Bíblia por gentileza. E deixe 1 Coríntios 14 aberto, que nós vamos passar vários versículos nessa manhã, dentro desse capítulo. 1 Coríntios capítulo 14, verso 26, todos os irmãos encontraram? A Escritura Sagrada diz assim: o que farei, pois, irmãos, quando vocês se ajuntam, cada um de vós tem salmo, doutrina, revelação, língua, interpretação. Faça-se tudo para edificação. Duas expressões aqui vocês devem observar na Bíblia. A primeira, cada um. Quando nós nos reunimos para adoração, todos nós temos que estar prontos para recebermos uma oportunidade. Então, quando você vem para a casa de Deus, você tem que ter um hino preparado, um versículo escolhido para ler, um lanchinho pronto para você poder transmitir para a igreja se você receber uma oportunidade não comunicada previamente. Alegria e coragem para vir aqui fazer uma oração, porque espera-se que numa igreja bíblica todos os membros participem de alguma forma, mas principalmente há uma segunda recomendação bíblica também: tudo que vocês fizerem, faça para edificação. O culto tem o objetivo, além de adorar e reverenciar Deus, de ser um culto que seja edificante para todas as pessoas. O que acontecia em Corinto é que eles tinham tanta vontade de fazer, que o culto começou a ficar badernado. Então, quando havia uma manifestação espiritual de línguas estranhas, por exemplo, comunicando mensagens espirituais, 3, 4 irmãos se levantavam ao mesmo tempo, parecia um bing bang bang pentecostal. Levantavam um e falavam, o outro não esperava terminar e falava também, o outro fazia. E quando uma pessoa que não era da fé entrava naquela reunião, falava: o que está acontecendo aqui? Esse povo está louco. Então Paulo precisa falar: gente, quando vocês se reunirem, façam de uma forma que seja edificante, para 1 Coríntios 14, 40 ser uma verdade na reunião de vocês. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 14, verso 40. Todos os irmãos acharam? A Escritura diz assim: faça-se tudo decentemente e com ordem. Então o culto deve ser alegre, deve ser espontâneo, deve ser dinâmico,
mas ele precisa ser feito com decência e com ordem. Ao longo de 1 Coríntios 14, Paulo vai trabalhar com vários aspectos sobre como nós podemos manter o culto ordeiro e inteligível para as pessoas. A primeira coisa que ele se preocupa muito é com a manifestação das línguas espirituais no culto de adoração. Se você frequenta uma igreja que tenha o DNA pentecostal, é comum que você veja irmãos falando em outras línguas na adoração, nos momentos de oração, de comunhão. Espera-se que isso aconteça. Paulo ele é tão incisivo com isso que ele fala em 1 Coríntios capítulo 14, verso 39. Abra sua Bíblia, por gentileza. 1 Coríntios capítulo 14, 39. Essa é uma experiência tão basilar e tão dinâmica do que significa ser cristão, que Paulo pede que isso seja mantido regularmente nas reuniões dos crentes. 1 Coríntios capítulo 14, verso 39. Quem achou, diga glória a Deus. A Escritura diz assim: portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais o falar em línguas. Então, nós não podemos impedir, em nome de nenhum tipo de autoridade litúrgica, de tradicionalismo teológico, que essas coisas não aconteçam no culto. Pelo contrário, nós estimulamos que isso aconteça. Isso torna a reunião dinâmica, viva, alegre. Mas isso deve acontecer de uma forma ordeira, como a Bíblia orienta. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 14, verso 5, por gentileza. Nas reuniões que Paulo participava, esses dons estavam presentes e ativos ao longo da reunião. Então ele trata deles com muita clareza. 1 Coríntios capítulo 14, verso 5, a Escritura Sagrada diz assim: e eu quero que todos vocês falem em línguas, mas muito mais que vocês profetizem, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Então as manifestações espirituais que acontecem num culto partem da premissa de que o Espírito Santo está atuando na igreja. Nós precisamos entender que essa reunião acontece debaixo da autorização do Espírito Santo, e ele conduz a igreja a prestar o culto com reverência ao Senhor. E quando isso acontece, o objetivo disso é que a igreja receba edificação. Então qualquer tipo de manifestação que não está edificando a igreja deve ser contida para si, para que o culto não perca o seu aspecto de reverência na presença de Deus. Nesse dom, é importante nós observarmos que Paulo tinha uma preocupação com os excessos que eles podem causar. Por quê, irmãos? Qual é o objetivo de um culto cristão? O objetivo de um culto é que os dons espirituais se manifestem? Sim ou não? Não. Qual é o objetivo do culto? Que Deus seja adorado. E quando os dons eles são usados sem essa preocupação, eles tiram a nossa atenção do culto cristão. Vou dar um exemplo bem clássico para vocês. Nós estamos nesse momento, na hora que a Bíblia está sendo pregada. Quantos são gratos pela Bíblia Sagrada? Dê glória a Deus mais alto que você poder dar. Enquanto a Bíblia Sagrada está sendo pregada, é prudente que simultaneamente você esteja falando em línguas estranhas? Não. Por quê? Se a Bíblia está sendo pregada e você aí está falando em línguas sem ter uma razão para isso estar acontecendo, você está simplesmente balbuciando palavras, enquanto a palavra de Deus que está sendo pregada ao seu coração está sendo anunciada. Nesse momento, as línguas estão sendo o seu chaveirinho espiritual, e não algo que vai edificar nem você e nem a igreja aqui presente. Então, quando nós temos essa consciência do dinamismo de um culto, nós respeitamos o momento para todas as coisas. Quando a Bíblia está sendo pregada, os meus ouvidos vão estar atentos, porque essa é a palavra de Deus ao meu coração. Deus deseja me ensinar mediante a pregação da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então, houve um tempo, quando eu era um bom pentecostal, em que eu pregava querendo que as pessoas se manifestassem, falassem em línguas estranhas. Irmãos, haja garganta para que isso acontecesse. Só que eu percebia que o fruto disso é de muita curta duração. Você termina a mensagem, pergunta: você gostou da mensagem? Eu nem prestei atenção, eu falei línguas o tempo todo. Mas tal, o que você levou para casa? Não, levei só que foi uma benção, culto. Tá.
Então eu comecei a perceber que é necessário que a palavra seja ouvida e compreendida, e que a gente mastigue essa palavra para o nosso crescimento espiritual. Então, quando nós estamos trazendo uma palavra de Deus, qualquer irmão que está fazendo uso da palavra, nesse momento, o dinamismo do Espírito está aqui, e a gente humildemente se assenta para ouvir o que está sendo ensinado, porque, como discípulos, a gente tem prazer de aprender, a gente quer crescer na presença de Jesus Cristo, e a palavra que dá o crescimento para a gente, ela é semente plantada no nosso coração. Então, cada aspecto do culto tem o seu devido lugar. Amém, meus irmãos? Então, nesse tema, Paulo traz algumas recomendações que são feitas sobre o uso das línguas num culto cristão. A primeira, nós podemos orar em línguas, sim, mas a oração não pode ser feita apenas em línguas estranhas. Abra sua Bíblia agora no versículo 14 até o versículo 17. Nós precisamos ter o cuidado para não superestimar um dom, que é só um de vários que a Bíblia revela. A oração em línguas é uma marca do movimento pentecostal, mas é um dom superestimado. As pessoas pensam que isso é ser a última bolagem do pacote, não é. Então, qual é o propósito das línguas? É a minha edificação pessoal e edificação coletiva quando essas línguas são interpretadas pelo dom da interpretação. Do versículo 14 até o versículo 17, olha o que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que nos faz falar em línguas, está dizendo: porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. O que farei, pois? Eu orarei com o espírito, mas eu também orarei com o entendimento. Eu cantarei com o espírito, mas eu também cantarei com entendimento. De outra maneira, se você bendisser com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto, o amém sobre a atuação de graças, visto que não sabes o que dizes? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Então imagina que eu chamo o Márcio: Márcio, vem orar para a gente terminar o culto. O Márcio pega o microfone e faz uma oração inteira em línguas estranhas. Como é que eu vou falar amém? Eu não sei o que ele orou. É para pensar? Quem já foi em reuniões de oração que as pessoas falam em línguas 2, 3, 4, 5 horas, e você tem até aquele sentimento religioso gostoso? Irmãos, eu sou pentecostal, eu gosto, irmãos, quando... Gosto. Se isso acontecer aqui, eu saio correndo junto com vocês, vocês me conhecem. Mas nós precisamos pensar no culto que a gente está oferecendo. Como eu vou falar amém para uma coisa que eu não entendi? É correto fazer isso? Então, quando o Márcio veio orar aqui, ele vai conter o espírito dele, porque ele pode fazer isso, a Bíblia ensina, nós vamos ler. E se ele sentir espontaneamente de orar em línguas, ele vai ter o cuidado de fazer um intercâmbio. Eu orarei com entendimento para que os meus irmãos entendam a ação de graças que eu estou dando, mas eu vou permitir também que eu possa extravasar, porque aquele sentimento faz o meu coração ser edificado e inundado também. Amém, meus irmãos? Isso vale para tudo, para oração, para canto, até para pregação. Irmãos, eu me recordo de onde eu vim, Rodrigo deve se lembrar isso, que algumas pregações de 1 hora eram 40 minutos, línguas estranhas, e 20 palavras inteligíveis. Aquilo não era espiritualidade, era falta de preparo. Como a pessoa tem que ocupar 1 hora para pregar e ela não sabe o que falar, ela enche a linguiça com línguas estranhas. Mas Paulo fala: eu prefiro falar para vocês 5 palavras com entendimento do que 10 mil em outra língua. Eu quero que vocês entendam a verdade. Amém, meus irmãos? Então, atenção para isso. Outra recomendação de Paulo: quando mensagens espirituais são entregues coletivamente para a igreja toda, elas não podem ser entregues apenas em línguas espirituais. Versículo 22 e versículo 23, abra sua Bíblia. O povo em Corinto estimava tanto o dom de línguas, que em suas reuniões eles anunciavam mensagens em línguas para a igreja o tempo todo. Só que essa prática deixava o culto confuso, porque os crentes não entendiam o que estava sendo dito, e os indoutos não percebiam o que estava acontecendo. Então Paulo faz uma recomendação:
inspirado pelo Espírito Santo para nós. Todos acharam? De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar no lugar, e todos falarem em línguas, e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que vocês estão loucos? Irmãos, imagina a gente reunido para poder louvar a Deus, para poder adorá-lo aqui, e a pessoa entra e estamos todos nós aqui simultaneamente orando em línguas estranhas. O que a pessoa vai pensar da nossa reunião? O que está acontecendo? Por que aquele loirinho lá, barbudo, está... O que está vendo? As pessoas querem entender o que a gente está fazendo aqui. A mensagem que nós recebemos é bonita demais para não ser divulgada. Você pode glorificar o nome de Jesus? E nós precisamos empreender todos os esforços para divulgar essa mensagem de uma forma inteligente. Perceba que eu estou falando do culto, não estou falando do momento que você ora na sua casa. Perceba que eu estou falando da nossa reunião quando existem pessoas não cristãs presentes, não do seu momento devocional, que ali você sobe na parede, roda no ventilador, sai correndo, bate o pé no chão. São distinções. Aqui, o culto tem que ser claro, inteligível, compreensível, porque eu venho para a casa de Deus para ouvir uma boa palavra ao meu coração, porque eu quero agradar a Deus e obedecê-lo. Amém, meus irmãos? Mais uma recomendação de Paulo. Quando começam essas trocas de mensagens espirituais, essa proclamação que é uma profecia e que todos devem entender coletivamente, isso deve ser feito por ordem, um de cada vez. Abra sua Bíblia, por gentileza, no versículo 27 e no versículo 28. Então, se nós estamos reunidos aqui e pessoas vão ser usadas nos dons espirituais, isso deve acontecer de uma forma ordenada, um de cada vez, quando são mensagens entregues ao coletivo, não a palavra que é entregue individualmente para um irmão. Todos acharam? A Escritura diz assim: e se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja quem interprete. Mas se não houver um intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo a Deus. Aqui não é a oração que eu faço espontânea. A Ana está cantando um louvor maravilhoso e eu não me aguento da presença de Deus e eu começo a falar em outras línguas. Isso é minha adoração, é minha oração espontânea. Isso pode acontecer sem nenhuma ressalva. Paulo tem em mente quando alguém se levanta para falar à igreja, e na igreja de Coríntios acontecia. O William levantava lá, começava a falar em línguas. Aí o Daniel ficava enciumado com o destaque que estava nele, e levantava também e começava a falar em línguas. Aí a Jô ficava desesperado, o Espírito Santo não é só para homem não, e ele levantava e começava, viam tudo bagunçado. Aí Paulo fala, não, assim não. Então, primeiro levanta o William e entrega o que ele tem, aí ele senta. Depois levanta o Daniel e entrega o que ele tem, aí ele senta. Depois levanta a Jô e entrega, e aí ela senta. E se for uma mensagem só em línguas, tem que ter intérprete. Porque se Deus dá mensagem em línguas, Deus é ordeiro, Ele vai dar interpretação também. Agora, se não existe ministério de intérprete reconhecido na igreja, nenhum irmão tem demonstrado o ofício desse dom, eu não vou me levantar para falar uma coisa que não vai ser discernida. Eu vou ficar sentadinho, orando, e eu vou pedir para que aqueles que usam o microfone pregando a palavra ou anunciando, falem aquilo que Deus colocou no meu coração que deveria ser falado. Amém, meus irmãos? Então, tem glória a Deus nessa hora ou vocês estão um pouco assustados? Pastor, eu não sabia que tinha isso na Bíblia. Está aqui, irmãos, é só a gente ler e entender. Temos que entender. Mais uma coisa, todos que oram ou falam em línguas, devem pedir a Deus a capacidade de interpretá-las. O nosso problema, vindos oriundo do pentecostalismo, é que a gente pensava que as línguas estranhas eram um fim. Ela é só o começo de uma vida cheia. Então existe mais no celeiro de Deus. Você pode glorificar o nome de Jesus por isso? Irmãos, a Bíblia tem dons espirituais em 1 Coríntios 12, em Romanos 12, em 1 Pedro 4. Irmão, tem dom na Bíblia assim para dar e vender para todo mundo. É só a gente pesquisar, orar e conhecer. Olha o que Paulo fala no versículo 13 de 1 Coríntios 14. Então, nós que temos esse ministério, nem todos vão falar em línguas. Paulo diz isso para a gente.
Falam vocês todos em línguas? Não, nem todos vão ter esse dom. Mas aqueles que têm esse ministério devem fazer o que Paulo manda aqui. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que a possa interpretar. Aleluia. Irmão, Deus tem mais para a tua vida. Se você buscar, você vai ter mais. E é maravilhoso quando nós temos experiências em que, ao falar em outras línguas, nós recebemos a interpretação de Deus, daquilo que nós estamos falando. E é importante você perceber que a Bíblia fala interpretação e não tradução. Porque tradução é cada palavra do bala, bala, bala tem um significado. Não é isso. A interpretação é aquela mensagem que foi dita em língua desconhecida ser transliterada numa mensagem compreensível. Muitas vezes os fonemas não vão ser todos traduzidos, mas a interpretação vai ser dada para a igreja. Amém? Como eu quero, irmãos, que o Rodrigo levante falando em línguas, e quando ele sentar, a André se levante e diga: assim disse o Senhor, louvado seja Deus. Nós esperamos que isso aconteça numa igreja segundo o modelo do Novo Testamento. Amém, meus irmãos? Mais uma coisa importante, meus irmãos. É extremamente importante que a gente possa ter esse ministério. Por quê? Porque quando nós prestamos culto a Deus, nós temos dois grupos distintos na igreja. Aqueles que são da fé e entendem os detalhes da nossa espiritualidade, e aqueles que não compreendem o que está acontecendo na reunião. Por isso, Paulo explica para nós que esses dons de fala, de elocução, devem ser cuidados por nós com tanto carinho, para que o nosso culto não pareça loucura para quem nos visita. Olha o que está escrito do versículo 18 ao 20. A Escritura diz assim: eu dou graças ao meu Deus, porque eu falo mais línguas do que vós todos. Ó, irmãos, Paulo teve um momento aqui de vislumbre. Gente, eu entendo esse negócio aqui, eu falo em línguas mais do que vocês. Mas ele continua: todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Amém, meus irmãos? Então, o excesso das manifestações não é espiritualidade, pode ser carnalidade. E ele, embora produza no nosso coração um sentimento de alegria e de espontaneidade, ele pode deixar nossa adoração sem entendimento. Então, nesse momento que é chamado culto, nós precisamos ter esse cuidado para que o nosso culto seja um culto racional, para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Tem glória a Deus agora ou não tem, né? Essas são as instruções para o dom de línguas. E é importante a gente também falar que a Bíblia também trata do dom da profecia num culto pentecostal. Irmãos, o mais importante é vocês entenderem nesse assunto que o culto tem que ser direcionado a Deus, e nada pode tirar nossa atenção dessa adoração que está sendo dada. Por isso, o dom de profecia também tem um papel importantíssimo numa reunião segundo o modelo do Novo Testamento. O dom de profecia é uma comunicação espontânea de uma mensagem espiritual para a igreja ou para um crente individual. É um movimento dinâmico do Espírito. É o Espírito soprando vida numa reunião que poderia ser formal, monótona. Irmãos, como é gostoso você entrar na casa de Deus e você está aqui no seu momento de comunhão de adoração, e algum irmão movido nesse fluxo do reino de Deus chegar em você e te dizer: assim diz o Senhor, e fala tudo para você. Eu me recordo, irmãos, assim que a igreja fechou na pandemia, e a gente começou a voltar para os cultos, e irmãos, vocês imaginam, todo mundo assustado, e as primeiras reuniões tinha meia dúzia de gato pingado, e eu estava extremamente abatido com isso. E eu estava aqui no meu lugarzinho, onde eu sempre fiquei desde que a igreja foi fundada, aqui. E assim que a irmã Nadir entrou na igreja, ela veio até mim, colocou a mão no meu ombro e me disse: pastor, o Senhor manda eu te dizer, você está extremamente preocupado com os irmãos que não voltaram para os cultos ainda, e nessa semana você orou isso especificadamente, eu tinha orado. E o Senhor diz para você descansar, eles estão em casa, e Deus está cuidando de cada um deles lá, e nenhum deles vai se perder. Irmãos, era tudo que eu tinha orado.
Então você percebe que o Espírito Santo, ele quer injetar essa vida, esse dinamismo na reunião. Por quê? Porque, irmãos, numa comunidade um pouco maior, talvez uma pregação não atinja todas as necessidades dos irmãos, mas o Espírito Santo é vivo e Deus sonda o coração dos homens e revela a vontade dele. Então essas coisas podem acontecer, mas ainda assim, nós precisamos ter cuidado nesse aspecto, para que esse dom não roube a glória de Deus na reunião. Então a Bíblia traz algumas recomendações para a gente. O primeiro, se houverem profecias no culto, profecias para o coletivo, para todos, elas devem ser entregues também, uma de cada vez. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14, e o verso de número 29. As profecias, elas são comunicadas ou para a igreja no coletivo, ou para um membro individualmente, mas elas também devem ser faladas uma de cada vez. Todos os irmãos acharam? Olha o que a Escritura diz: e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Aqui é um ponto muito distintivo, irmãos, de uma igreja que é madura e ordeira. Se a profecia for individual, só eu ouvi, correto? Então só eu julgo o conteúdo dela. Então, se Deus usar a Ana para me transmitir uma palavra de profecia individual, certamente só eu ouvi. Então, daquela comunicação, no meu íntimo eu vou falar: isso aqui corresponde de fato com a minha situação, isso eu não consegui entender, então eu descarto, porque não se aplica no meu atual momento, e glória a Deus. Eu sigo minha vida, a Ana segue o seu ministério profético, em nada Deus deixa de ser glorificado. Agora, quando a profecia é falada para a igreja, nós não podemos aceitá-la naquele momento, sem antes que a gente entenda o que Deus quis comunicar. Então, se a palavra é falada no coletivo, nós julgamos ela no coletivo. Então, no caso, um exemplo: vamos supor que o Emerson chegou animado com o culto, pingando óleo, e profetizou para a igreja toda, entregou a mensagem para a igreja. Se naquele culto eu estou conduzindo a reunião e a palavra foi falada, eu discerno o que ele disse. E como eu conheço a realidade da igreja, eu falo: irmãos, do que o Senhor nos comunicou, isso aqui é verdade, nós vamos fazer, é dessa maneira, é desse jeito. Por quê? Não é porque alguém disse: eis meu servo que eu te digo, que ele está falando em nome do Senhor. Tem muito falso profeta por aí. E num tempo como o nosso de apostasia, Márcio, eu vou falar para vocês que o que tem mais é falso profeta. Então eu prefiro ouvir uma pregação da Bíblia do que sair correndo atrás de vaso, irmãos. Eu, 22 anos na fé, há uns 19 eu não corro atrás de vaso. Porque toda vez que eu fui atrás eu peguei bomba. Mas quando Deus que me conhece foi no meu endereço, foi onde eu estava, foi Ele que falou de fato. Então eu não vou buscar vaso, eu vou buscar Deus na minha casa, no meu quarto, eu vou falar com quem resolve, louvado seja Deus. O restante vai acontecer na determinação de Deus. Deus sabe onde eu moro, Deus sabe os meus passos, Deus sabe o meu endereço. Se Ele precisar usar alguém para falar comigo, Ele vai me achar onde eu estou, eu não vou correr atrás. Amém, meus irmãos? Então no culto, se houver profecias coletivas para o coletivo, um de cada vez, não pode levantar 2 ao mesmo tempo. Tem um testemunho que eu ouvi de uma igreja em Poços de Caldas. Tinha uma disputa lá de 2 profetas na igreja. 2 profetas, Jeremias, você imagina, 2, né? E elas disputavam quem era mais espiritual. E elas oravam assim, era aquelas igrejas, antigamente as igrejas não eram largas, elas eram fundas. Uma sentava no fundo, a outra na frente. Aí uma se levantou na frente e disse: eis que sou Jesus, o Filho, e digo. A outra levantou: eu sou o Pai, sou maior que você, falarei primeiro. Pastor, isso não acontece. Acontece. Eu já vi profeta curando próstata de mulher. Você já viu, Márcio? O Márcio foi da terrinha lá de Goiás, lá tem bastante também, né, Márcio? Irmão, já vi absurdos. Já vi irmão profetizando casamento para gente casada.
e para corrigir depois. Já vi profeta profetizando não casamento para a gente há 2 dias de casar. 2 dias de casar, olha, Deus manda dizer que não é esse para você. Com que autoridade? Em que momento a Bíblia diz que alguém pode dizer com quem eu posso casar ou não? Não, mas Deus falou. Deus não fala contra a palavra. Então quem profetiza, lê a Bíblia para saber como é que Deus fala. Amém, meus irmãos? Quem aqui quer ter o dom de profecia e ser usado dessa forma? Levanta a mão. Eu desejo, irmãos, ser usado dessa forma. Mas eu leio a Bíblia para saber como é que meu Deus fala, para eu não falar mentira para as pessoas. Porque quem toma o nome de Deus em vão é punido por fazer isso. Amém? Amém? Então 2 ou 3. Outra coisa, a profecia não deve atrapalhar a adoração coletiva, individual da igreja, muito menos a pregação da palavra de Deus. Irmãos, tudo tem que ser com ordem e com decência. Então, se eu estou pregando a palavra de Deus, ou qualquer outro irmão está pregando a palavra de Deus, o dom da profecia está sendo manifestado aqui na pregação. Amém? Nenhum profeta se levantará até que a pregação seja entregue. Não, pastor, mas eu estou sendo consumido, eu não consigo. Mentira! A Bíblia diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Você consegue se segurar e falar na hora certa. Segura. Então, enquanto a palavra está sendo pregada, por favor, ouça a palavra. Enquanto nós estamos adorando a Deus, todos nós, irmãos, vamos adorar a Deus. O momento que o louvor está cantando, a gente está cantando para Deus, é para todo mundo estar cantando para Deus. Não, mas eu recebi uma palavra. Assim que terminar a música, você vai lá e entrega. Por quê? Mais importante que entregar a mensagem de Deus é cantar ao Deus da mensagem. Façam tudo com decência e ordem. Não tem hora. Então, quem é que gosta de ouvir música? Eu gosto. Amo, irmão, louvor. Não tem aquela hora no louvor que tem uma pausa. E aquela pausa faz todo sentido na música, que se dá aquele respiro. Uau! O culto tem as pausas. Então, fez a oração de abertura, entre uma oportunidade e outra, você que tem o Ministério de Dons Espirituais, essa é a hora em que você se movimenta para a glória de Deus. Agora, se a igreja está cantando coletivamente, todos cantam coletivamente. Dão glória a Deus por isso, em nome de Jesus. Se nós estamos lendo a Bíblia, leitura oficial, a gente ouve a leitura oficial. Se a gente está fazendo uma oração intercessória, todos vão orar a oração intercessória. Entre uma oportunidade e outra, nas pausas, faça aquilo que Deus te mandou fazer. E faça mesmo para a glória de Deus. Amém? É assim que a Bíblia manda fazer. 1 Coríntios capítulo 14, versos 30 e 31. Todos acharam? Olha o que está escrito no verso 30 e 31. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podem profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Amém? Então, irmãos, deixem Deus usar vocês. Mas façam tudo com ordem e com decência. Amém? Eu sei que para alguns pentecostais seguir essas orientações aqui parece um fardo, porque eles alegam que sentem tanto poder que não conseguem se conter. Eu entendo. Não, pastor, isso é um fardo. Deus me livre, pastor, eu não aguento. Aguenta. Porque se você não aguentasse, não estava escrito na Bíblia. Está na Bíblia, irmãos. A gente tem que seguir o que está na Bíblia. Senão o nosso pentecostalismo é falso. Então nós podemos ter toda essa alegria, toda essa espontaneidade de uma forma ordeira para que o nosso culto seja compreensível. E alguns irmãos falam, não, pastor, mas quando Deus me toma eu não me seguro. Biblicamente isso é impossível. Abra sua Bíblia no verso 32 e no verso 33. No Espiritismo, os espíritos capturam a sua mente e você faz as coisas sem consciência.
No cristianismo, o Espírito Santo potencializa a sua mente para você ser mais sóbrio, mais ligado e mais atento. Então você não é cavalo do Espírito Santo. Você faz aquilo que ele te potencializa a fazer e faz porque você quer fazer. 1 Coríntios capítulo 14, versos 32 e 33. Todos irmãos acharam? Olha o que está escrito. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, irmãos, eu quero sempre estar numa igreja extremamente espontânea, irmãos. Então tem dia nos cultos que eu pulo. Quem já viu o pastor pulando aqui? Pulo pregando, pulo cantando. Não foi o Espírito Santo que fez eu pular. Eu pulei porque eu quis. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Irmãos, tem culto que eu estou tão alegre com o louvor cantando que eu bato palma. Quem já viu fazer isso alguma vez? Eu fiz porque eu quis bater palma. Não foi o Espírito Santo que pegou minha mão, bate cabra, bate. Não é assim que funciona. Então o irmão que roda na igreja, roda porque quer rodar. O Espírito Santo não pega ele que nem um peão, roda, roda. Ele se alegra. Ele fez porque ele quis fazer. O espírito dos profetas é sujeito ao profeta. Então não pode rodar, pastor? Dá lugar, roda. Não pode pular? Pode pular. Faça-se tudo com decência e com ordem. Amém? Dessa forma, se uma pessoa que não entende a nossa espontaneidade vem na reunião, ela compreende o que está acontecendo. Eu me recordo numa das igrejas que eu pastoreei, o Daniel sabe dessa história, um visitante foi lá para ver, conhecer a igreja. E aí uma irmã ficou muito animada, se levantou, chegou até esse irmão e começou a fazer nele. E fez na cabeça, no ombro, nos braços, nas pernas, no pé, e não falou nada, mas era só E essa irmã sentou. Esse moço falou, pastor, nunca mais vou na sua igreja. Por quê? Porque a irmã fez xixi, eu não entendi nada. Faça-se tudo com decência e com ordem. Dessa maneira, a igreja cresce sólida. E aí, vai ter os momentos em que a gente vai poder ter mais espontaneidade, claro. Um exemplo. Vou chegar na Bel, vou levar uns 4, 5 irmãos lá para sua casa, lá para o apartamento, para a gente orar. Irmãos, lá é um culto público? É um culto público lá? Não. Irmão, Bel, vou sapatear naquela casa inteira de alegria. Vou me alegrar. Lá não é um culto público, lá eu estou entre irmãos, os irmãos sabem como é que nós somos. Então, lá, essas regras de ordem, de decência não se aplicam, porque lá é um momento nosso espontâneo de comunhão em que desfrutamos a alegria. Mas aqui, pessoas nos visitam e elas querem entender a mensagem que nos salvou. E a mensagem que nos salvou não é uma rajada de línguas estranhas, mas um Salvador pregado numa cruz, sangrando pelos nossos pecados. O Evangelho é poder de Deus para a salvação, não as línguas estranhas. O Evangelho é poder de Deus para a salvação, não o dom da profecia. O Evangelho é poder de Deus para a salvação, não os pulos que eu dou na igreja. Poder de Deus é quando o Evangelho é pregado em toda a sua plenitude. Cristo morreu por nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Então, quando algum irmão reformado me procura e fala, como que é o culto da IPR? Eu falo, o culto da IPR é espontâneo. Eu estou dizendo para ele, embora sigamos todos os princípios da reforma, o meu povo, graças a Deus, é barulhento. E quando algum pentecostal me pergunta, como que é o culto da IPR? Eu falo, é um culto um pouco mais solene do que você está acostumado. Lá nós valorizamos a palavra de Deus. Queremos ouvi-la, queremos prestar atenção no que cantamos, no que lemos, no que pregamos, porque assim sabemos que Deus ele é glorificado. Amém, meus irmãos? Conclusão. Como você pode perceber a contribuição do movimento pentecostal para o dinamismo dos cultos,
Marcou profundamente a igreja. É tão verdade que se você for numa reunião da renovação católica carismática da Igreja Católica, você vai ver um culto tipicamente assembleano acontecendo lá. Então, há uma contribuição violenta ao cristianismo, daquilo que os pentecostais proporcionaram. E nós precisamos entender que nós não vamos tentar seguir nada na nossa experiência coletiva que não seja divinamente ordenado ou explícito na Bíblia Sagrada. Por isso, a gente precisa viver os princípios da reforma, sem mergulharmos num formalismo frio e apático. O nosso culto tem que ser alegre e espontâneo. Ao mesmo tempo, precisamos ter a certeza que as nossas reuniões são compreensíveis a crentes e descrentes, de modo que ao estarmos aqui reunidos, nós possamos, nos hinos que cantamos, no comportamento e reverência no culto, na pregação que é falada aqui, reunião após reunião, entender, o Senhor esteve na casa e o Senhor falou aos nossos corações. Aleluia. Aleluia. Porque eu quero viver 1 Tessalonicenses 5,19. Abra sua Bíblia, por gentileza. Eu necessito. Se nós nos reunirmos aqui sem essa consciência, nós vamos nos reunir da forma mais estranha possível. Mas nós queremos que a Bíblia seja cumprida na totalidade, não somente naquilo que a gente gosta que a Bíblia fala. E a Bíblia fala algo muito especial para a gente. 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o versículo 19. Todos os irmãos encontraram? A Escritura diz assim: não apaguem o Espírito. Aleluia. Aleluia. Não apaguem o Espírito. Ele é o dono da igreja. Ele governa a igreja. Ele nos move para a santificação e para glorificarmos a Cristo. Ele nos potencializa no exercício dos dons espirituais. E a chama tem que arder continuamente sobre o altar. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. 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 Louvado seja Deus. O ministério do Espírito, irmãos, é algo tão intenso. Me recordo de tantas vezes que ele falou conosco, em reuniões coletivas, individualmente. Eu me recordo nos anos em que minha mãe viveu os períodos mais negros do alcoolismo, que eu fui para uma vigília de adoração, num momento de muito pesar, porque enquanto eu ia para a igreja, eu sabia que a minha mãe estava em casa, deitada no sofá, porque ela havia se mergulhado naquele dia em bebida. E eu voltei, fui para a igreja, e no caminho eu ia a pé para a igreja naquele tempo. Eu fui orando para Deus e eu disse assim: Deus, nem o Senhor pode resolver aquilo. Eu não aguento mais isso. Não aguento mais. E eu me recordo que nós dobramos o joelho para orar. Aleluia. E aquele clima da igreja foi ficando gostoso. Louvado seja o nome de Jesus. Orações sinceras, espontâneas, frutos de lábios que confessam o nome do Senhor. E começou aquele burburinho gostoso de irmãos orando em línguas espirituais, e de repente uma língua ficou mais alta que as dos demais, e todos os outros pararam de orar. E aquela jovem do conjunto, eu nem era da mocidade ainda, líder, mas eu já era da mocidade, ela levantou a sua voz e disse assim: meu servo, não duvide do rebuliço que eu vou fazer dentro da tua casa. Aleluia. Só isso, irmãos, porque quando Deus fala pouco. Só essa palavra, irmão, foi como uma flecha no meu coração. Aleluia. Eu chorei aquela madrugada inteira. Algum tempo depois, não muito tempo, a minha mãe foi buscar a minha irmã na escola, e ali na rua Paulo de Curte ela parou o carro, e ela falou para minha irmã: eu não vou mais beber, eu não vou mais fumar. E hoje ela é uma serva do Senhor Jesus, uma irmã do coque. Dá um glória a Deus aí pelas irmãs do coque, aleluia, servindo a Deus com integridade, do jeito dela, mas está lá. Então, nós não podemos apagar o Espírito. E nós devemos entender que o Espírito que revelou a Escritura
traz vida para essa escritura, para o nosso benefício espiritual. E essas palavras que são liberadas mediante a escritura e mediante a vida orgânica e dinâmica do Espírito, conduzem a igreja à maturidade. Que Deus nos ajude a nos mantermos nisso, para a glória de Deus. E quando a gente começa a viver isso, irmãos, coisas extraordinárias começam a acontecer. Eu sempre digo isso com temor e responsabilidade. Nós somos pequenos, mas sonhamos grande. Falei para minha esposa ontem, recebi uma mensagem de um pastor por nome de Henrique Vilar, querendo saber da Igreja Pentecostal Reformada, como é que é aí? Como é que funciona as suas reuniões? O que está acontecendo aí? Como é que está sendo aí o seu relacionamento com outras igrejas? E eu contei para ele, eu falei, por que você perguntou isso? E ele falou, porque eu sou aqui do México, aleluia, e eu também plantei uma igreja pentecostal reformada, aleluia, e eu quero me relacionar com outros irmãos que estão descobrindo que isso é possível, e eu glorifiquei a Deus, porque esse movimento do Espírito, eu creio que ele vai tacar fogo na seara do mundo, e multidões serão alcançadas pelo Evangelho da graça de Deus, por uma igreja que mantém a Bíblia no centro, mas que não apaga o Espírito nunca, para a glória do nome de Jesus. Quantos querem viver essa convergência? Dê um glória a Deus bem alto aí. E ore ao Senhor nesse momento, feche seus olhos e fale com Deus, e diga, Senhor, eu te agradeço pelo preço pago, pela minha redenção, e eu quero, junto com os discípulos, subir ao cenáculo para ser cheio do Espírito Santo, cheio da sua presença. Eu creio no Pai, eu creio no Filho, eu creio no Espírito Santo, e eu sei que Ele seria derramado sobre toda a carne, para que eu possa ser uma testemunha de Cristo até os confins da terra, e o Espírito Santo de Deus certamente glorificará o nome de Cristo no nosso meio, nos enchendo com a sua presença, para o adorarmos na beleza da santidade, livres, transformados, tocados e inspirados, para levar este evangelho de salvação a toda criatura da face da terra. Pai, nós nos colocamos humildemente diante da sua presença, aleluia, e nós aceitamos que a Bíblia é a verdade, glórias a Deus, e tudo que está escrito na Bíblia é para a gente, glórias a Deus, e nós entendemos que esses princípios vão nos capacitar para sermos uma igreja ainda melhor, para a tua glória e para o teu louvor. Nos ajuda, Pai, a aceitarmos os teus mandamentos e a sua vontade, e nessa busca, que a gente não apague o Espírito, mas cresçamos nele dia após dia, para que nessa comunhão nós possamos fazer a vontade do Senhor e experimentar todo o banquete que a graça de Cristo, na morte e na ressurreição do Salvador, veio proporcionar para os seus eleitos, Pai, para aqueles que o Senhor escolheu para a salvação. Fica conosco e nos enche com o Espírito Santo, em nome e para a glória de Jesus, amém, amém e amém. Quantos querem ser cheios? Dê um glória a Deus alto, audível, como bons pentecostais, e vamos adorar o Senhor nesse momento com o nosso pós-lúdio. Estenda as mãos.